graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Graça e paz, irmão, bom dia, família. Nós queríamos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de conversar com vocês aqui nessa manhã e realmente agradecer a Ele, tá? Eu queria me apresentar, eu sou o Maxwell, esposo da Andréia. Nós temos aí 2 filhos, o Iago e o Tiago, o Iago com 23 anos, o Tiago com 15, e são 2 bênçãos em nossas vidas. Nós temos 25 anos de casados, 30 anos juntos e temos vivido grandes coisas
nesse momento que Deus tem proporcionado para a gente. Eu queria estar orando nesse momento e ia pedir a André para que orasse. Amém. Oremos. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, porque a sua boa mão esteve sobre nós. verdade, Pai, em Obrigado nome pela de Jesus, vida. Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos em família. Pai, em nome de Jesus, agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, porque queremos ouvir a sua voz. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, esse é um momento bacana, onde a gente vai estar compartilhando aqui a palavra do profeta Isaías, que está lá no seu livro de número 55. Bem sabemos que o livro do profeta Isaías, ele praticamente é dividido em 3 partes, né? O primeiro, onde fala da justiça de Deus, né? O segundo, ele fala da restauração do povo de Deus, que vai do capítulo 40 ao 55. E a terceira parte, ela fala a respeito do futuro do povo de Deus. Mas a gente vai compartilhar com vocês a segunda parte, que é justamente essa que vai de 40 a 55. E a gente queria compartilhar com vocês o capítulo 55 e os versículos de 6 a 8. Pode orar? Pode ler para a gente? Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Essa palavra ela vem bem de contra o que a gente vai compartilhar, até mesmo pelo momento que a gente passa, né? Um momento de isolamento, um momento onde a gente realmente precisa dessa aproximação, dessa busca ao Senhor, porque os momentos são difíceis, o momento é difícil, mas em família nós nos tornaremos muito mais fortes, né? Quando fala no finalzinho do versículo que foi recitado aqui, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos também, fica bem claro que o pensamento de Deus para essa situação pode ser bem diferente do que a gente tem visto, do que a gente tem observado. Porque aonde nós vemos tragédias, Deus vê restauração, né? E assim sucessivamente. Então, o porquê da gente estar se aproximando de Deus e da gente estar tentando se aproximar do pensamento dele para essa situação, para a nossa vida em família. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais os nossos pensamentos são parecidos com dele. E nesse momento a gente tem aproveitado para se aproximar do Senhor e fortalecer a gente como família, tá? Então eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. O bate-papo da gente vai ser bem descontraído, vai ser bacana, não vai ser nada muito, né? Então, acho que minha esposa quer comentar algo, né? Então, é interessante mesmo aquilo que você vem comentando durante essa semana, né? É que aonde a gente vê caos, Deus vê restauração, Deus vê oportunidade de muitas vezes filhos estar voltando para os pais, né? Conversando com os pais, no momento às vezes de grande aflição, é o momento em que Deus restaura, Deus salva, e é isso que a gente precisa pensar, né? Os pensamentos de Deus para esse momento nem sempre são os pensamentos que a gente tem, né? E nesse momento, a gente tem tido a oportunidade de estar em família cada vez mais tempo e como trazer a palavra de Deus para dentro de casa, né? E como que a gente faz essa construção, né? Construir esse relacionamento com Deus de forma sólida, né? E de forma visível para que os nossos filhos vejam, né? Para que sejamos exemplos a ser seguido pelos nossos filhos, né? Esse é o momento.
E quando se fala em exemplo, né, isso deixa bem latente em nossas mentes a importância que a gente tem de fazer as coisas corretas, mas não somente porque eles estão vendo, mas porque nos aproximamos de Deus, o nosso coração se converteu a Deus por isso. E é interessante quando o André fala de exemplos, a gente vive umas experiências muito bacanas aqui em nossa família que a gente tira para a vida e fica, né? Como alguns anos atrás, né, o nosso filho mais novo, o Tiago, ele ainda era bem mais novo. Eu tive a oportunidade, Deus concedeu a oportunidade para a gente, né, de estar melhorando a nossa casinha. Então eu tive a oportunidade de comprar um tapete peludo, então eu reuni todo mundo na sala e a gente combinou de que não deveríamos, né, comer nada em cima do tapete e que seria bom para a gente, porque se algo caísse no tapete, depois a gente teria dificuldade de limpar tal, e certas coisas. Então ficou combinado de isso não acontecer. Uma experiência bem bacana. E aí um certo dia, né, não sei se foi por não sei se foi por combinação armado para cima de mim, eu estava sentado vendo televisão e um dado momento a minha esposa da cozinha me ofereceu um café. Você quer um café? Eu falei, com certeza. Quem é que não quer um café, né? À tarde vendo uma televisão em casa? É quase irrecusável um convite desse. E eu aceitei. E nesse momento que eu aceitei, eu estava sentado no sofá com o pé em cima do tapete que eu mesmo tinha reunido todo mundo e pedido para que ninguém comesse ali e nem bebesse nada. Então aceitei. Logo quando eu peguei a xícara, né, a atenção se voltou para meu lado. E aí o meu filho mais novo, o Tiago, sentou nos meus pés e fez algumas perguntas. A primeira foi: posso te fazer uma pergunta? Eu falei, sim, pô. Mas quando ele falou isso, já tinha caído a ficha em mim. Mas eu queria que meu filho falasse o que ele estava sentindo, o que ele queria realmente falar, né? E ele me fez a seguinte pergunta: você está tomando café? Eu falei, sim, estou tomando café. Aí ele: você está no tapete? Eu falei, sim. E a terceira ele finalizou assim, ó, e pode. E aquilo me deixou assim, o meu filho aprendeu. Mas me parece que a minha atitude não está condizente com o que eu ensinei. Porque se eu pedir, eu teria que cumprir com isso. Então o meu exemplo valia muito para aquela situação. E não é que eu já não sabia mais ou menos o que o meu filho queria falar. Mas eu queria que ele entendesse que o que ele fala para mim também é importante. O que ele fala para mim também tem validade, tá? Então eu queria compartilhar esse momento com vocês, que é um momento de aprendizado e depois de um certo momento, depois de uma certa data, onde não tinha ninguém em casa, onde a Andréia estava trabalhando, meu filho mais velho já tinha dado uma seguida no seu caminho, né? E Tiago estava na escola, eu estava sozinho em casa e eu mesmo preparei o meu café, eu mesmo sentei, né? Só que quando eu sentei de frente à televisão, eu falei, cara, que isso? Eu não posso fazer isso. Não é porque não tem ninguém em casa que eu vou fazer isso sozinho. Então a pergunta é: quem é você quando ninguém te vê? É por isso que eu falei que o aprendizado ele não tem que estar só para que as pessoas vejam, mas tem que estar no teu coração. Que pode ser que você, distraído ou não, você faça algumas coisas, mas quando você faz sabendo do que está fazendo, isso é muito perigoso. Então que o nosso coração ele tem esse quebrantamento de estar recebendo de Deus algo novo. Isso tudo vem de um relacionamento construído com Deus, né? Quem é você quando ninguém vê? Está muito ligado com o seu relacionamento com Deus, né? E o relacionamento com os seus filhos também deve ser sólido, deve ser assim. Então, a gente entende que construir um relacionamento de confiança com os filhos deve ser o alvo de toda a paternidade. É assim que devemos proceder, correto? E assim, interessante é que a confiança, na verdade, ela é a ponte que liga o pai ao filho, né? Às vezes a gente fica
se perguntando: será que eu sou digno de confiança para que o meu filho venha compartilhar algo do coração dele comigo? Porque as nossas atitudes, elas falam muitas coisas, né? Então, às vezes a gente faz essa pergunta para a gente mesmo. E o interessante é que pode na mente do seu filho estar sendo feita a mesma pergunta, um pouquinho diferente. Será que o meu pai é digno de confiança para que eu compartilhe as coisas que eu tenho para compartilhar com ele? E quando a gente começa a observar isso aí, a gente começa a perceber que a confiança, ela é muito importante dentro de um relacionamento familiar. E esse momento que a gente tem passado tem nos proporcionado essa proximidade de Deus, tem nos proporcionado essa confiança mútua entre família. A gente briga sim, a gente chama atenção sim, mas é tudo por amor. Não é para desfazer de A ou B. A gente tem vivido isso tem sido muito importante, principalmente nesse momento que a gente tem vivido. Então, que nós tenhamos essa consciência de que existem duas situações quando nós estamos num momento crítico. Tá? A primeira, a gente pode fugir. E a segunda, a gente pode utilizar desse momento para trazer benefício para a gente, para que a gente tire um ensinamento dessas circunstâncias. Então, a gente tem feito isso, a gente tem tirado proveito desse momento em família para crescermos mais espiritualmente, para crescermos mais em família, nos fortalecendo. Porque se nós queremos realmente igrejas fortes, precisamos ser famílias fortes. E Deus tem proporcionado esse momento para que a gente possa estar fazendo esses ensinamentos, tendo esses estudos para fortalecer a nossa família. Amém. E assim, para a gente ter relacionamento forte, para a gente ter famílias fortes, filhos fortes, né? Perguntas como esta devem pairar na cabeça dos pais e da mãe. Será que eu sou digno de confiança do meu filho? Será que ele me vê como uma pessoa digna de confiança, onde que ele pode contar, falar, se abrir mesmo de verdade? Será que o meu filho, será que meu filho sabe que eu estou perto para amá-lo, para aceitá-lo, para entender? Essas são as perguntas que a gente precisa colocar na nossa mente, né? Que tipo de paternidade nós estamos vivendo nesse período de pandemia? Eu tive uma dificuldade muito grande logo no início que eu me converti, que foi de tentar transformar o meu autoritarismo em autoridade. Que por sua vez o autoritarismo ele quebra essa ponte de confiança entre o pai e o filho, porque um pai autoritário, né, não é um pai com autoridade. Então, o pai autoritário ele acha que tudo tem que ser da forma como ele quer. E por sua vez, quebrando essa ponte de confiança, por muitas vezes o filho ele sente medo. Ele sente medo de compartilhar algo com o pai, medo da reação do pai. E não é isso que nós queremos. Eu tive a oportunidade de aprender uma lição bacana demais, que quando eu cheguei em casa, eu tive a coragem de perguntar para o meu filho qual era o tipo de pai que ele estava tendo, se ele tinha medo ou respeito de mim. E a resposta dele foi: pai, eu tenho medo. E aquilo me transformou, me impactou de uma forma que eu falei: não, eu preciso mudar isso aí. Porque se eu quero confiança com a minha família, eu preciso ter um pai de autoridade, onde meus filhos entendam que mesmo eu estando ou não presente, eles vão fazer o que é certo. O que o pai ensinou através da autoridade, não através do autoritarismo. Amém. E assim, nós pais precisamos abraçar a nossa família. E você, pai, principalmente os homens, abrace a sua família não só fisicamente, abrace a sua família espiritualmente. Seja você o sacerdote do seu lar. A gente tem feito aqui em casa, tem sido bem bacana. A gente nesse momento tem feito devocionais, a gente tem feito ensinos em mesa, compartilhando da palavra de Deus. A gente tem colocado o foco na oração. A gente tem feito oração meio-dia e a gente tem feito oração 10 horas da noite, todos os dias sem exceção.
Porque o interessante é quando a gente ora para alguém, a gente até pensa que estamos realmente orando para aquela pessoa, mas na verdade Deus ele age ao contrário. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Quando você ora para uma pessoa, na verdade quem melhora é você, porque você deixa de pensar em você e você começa a pensar em outra pessoa, né? Então é interessante quando eu faço oração por alguém, em mim algo diferente está acontecendo. Em mim algo diferente aconteceu, onde eu me desprendi de mim mesmo para pensar numa outra pessoa. E a gente tem aproveitado esse momento de oração e que Deus tem transformado a nossa vida muito através desses momentos bacanas. E esses devocionais, esses cultos lares, isso acaba despertando nos nossos filhos esse desejo de cultivarem também o relacionamento deles com Deus e fortalecer. Por quê? Isso faz com que a nossa família tenha uma identidade forte, uma identidade onde Cristo é o alvo, Cristo é o centro, né? Onde Cristo é o centro. Muito bem colocado pela Andréa. Aí vocês fazem essa pergunta, mas como que a gente vai cultivar esse senso de identidade? É verbalizando, falando a todo momento para o teu filho quem ele é, de onde ele veio e possivelmente para onde ele vai. Então a gente precisa verbalizar isso direto dentro de casa. Tá? O filho ele precisa saber qual é o plano de Deus para a vida dele. E quando o pai declara isso na vida do filho, não há quem faça ele pensar diferente. Não há quem faça ele pensar diferente, tá bom? Então que nós possamos aí estar verbalizando algo de Deus para a vida dos nossos filhos, para que eles tenham uma identidade forte, espiritual, que ninguém possa tirar isso da mente deles, tá bom? E a gente entende também que esses momentos não são momentos apenas um tempo. Estamos passando um tempo com o nosso filho, mas estamos passando esse tempo com qualidade. Então, assim, nós pais precisamos nos envolver com o mundo do nosso filho, né? Ter um olhar atento, saber como ele está, como que está a cabeça do nosso filho em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, envolva-se no mundo do seu filho, esteja com ele, faça com que ele entenda que você está presente, que ele não está sozinho e que você é o porto seguro, porque Cristo é o alvo da família de vocês. E quando nós tornamos Cristo o alvo da família, as coisas ficam muito mais tranquilas. Porque imagine vocês, num momento desse de isolamento, duas mentes que pensam diferentes, vivendo debaixo do mesmo teto. Se não houver um foco, se não houver um propósito, as famílias elas se desfazem, porque os pensamentos são diferentes. E quando a gente traz isso para Cristo, a gente consegue ter um foco só. A palavra de Deus dentro de casa. Eu estava conversando com os amigos esses dias, né, e eu fiz uma pergunta para eles a respeito do aprendizado nesse momento de isolamento. E a resposta de alguns, né, foi não, a gente tem aprendido bastante nesse momento. E aí eu acredito que alguns se surpreenderam quando eu falei, aprendido, não. Nesse momento a gente tem posto em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou ao longo do ano. Porque aqueles que decidiram aprender agora, muitos deles estão se desfazendo, muitas famílias se desfazendo. Porque é difícil aprender num momento de dificuldade. Mas quando você já tem ciência do que você aprendeu e você põe em prática quando Deus te dá a oportunidade, que Deus ele é assim. Ele te ensina, mas depois ele te dá a oportunidade de você praticar. Porque senão não tem um porquê do ensinamento. Se você não tiver condições de colocar em prática o que Deus tem mostrado para você, o que Deus tem te ensinado. Tá? Então que nós tenhamos essa consciência de que nesse momento Deus quer que nós coloquemos em prática tudo o que Ele nos ensinou. Porque Deus tem algo grandioso para a nossa vida. E Ele quer falar conosco nesse momento como família. Porque depois que nós sairmos dessa, como família fortalecida, a nossa visão para o mundo tem que ser outra. A nossa visão para o mundo, quanto mais nos aproximamos de Deus, tem que ser a visão que se aproxima ao máximo da visão de Deus. A nossa visão, para esse mundo que está vendo agora aí. Então Deus tem algo grandioso para a gente,
mas Ele quer preparar o seu povo. Ele quer preparar a família, e até mesmo porque se nós queremos uma igreja forte, precisamos ter famílias fortes, precisamos ter filhos fortes, para que nossa igreja seja uma igreja fortalecida plenamente com o poder do Espírito Santo. Amém. Então, assim, nós pais precisamos ser os encorajadores da nossa família, né? Ter palavras e ações que encorajem a família, principalmente agora, no momento em que eles só veem coisas que machucam, que agridem, que dá medo. Então, nós pais devemos ser esses encorajadores, seja com palavras, seja com ações, seja com tempo de qualidade com eles, né? A gente tem vivido aqui em casa momentos bacanas, né? Vou dar um exemplo bem claro aqui. Não é que os nossos exemplos sejam verdades absolutas, Sim. mas são experiências que nós passamos e que têm dado certo na nossa família. Esses dias eu estava analisando, né, a vida dos meus filhos, que de vez em quando eu estou no quintal fazendo alguma coisa, um deles vai se aproxima de mim, o Diego, que tem a maior parte que fica comigo, e fala: pai, tá precisando de alguma coisa? E nesse dado momento eu falo para ele que sim, eu estou precisando de ajuda sim. Eu preciso que você faça algo, mas não é porque eu não consiga fazer. Eu quero mesmo é que ele se sinta pertencente a algo grandioso, a uma família, tá? Então eu peço para que ele faça, mas não porque eu não consigo fazer. Eu só peço aos meus filhos o que eu consigo fazer. E esse momento ele está sendo praticamente assim em nossa vida com relação a Deus. Nós nos aproximamos de Deus e perguntamos a Ele: pai, o Senhor precisa de algo? Não é que Deus precise da gente para fazer algo grandioso, que se Ele quiser Ele faz sozinho, mas na verdade o que Ele quer é que nós melhoremos como pessoa, que é que nós passamos a entender que fazemos parte de uma coisa grandiosa também. Então Ele nos permite. Eu quero sim. Eu quero que você seja mais solidário, eu quero que você seja mais compassivo, eu quero que você tenha mais empatia pelas pessoas, quero que você tenha mais amor ao próximo. Não que Ele não possa fazer isso, mas que Ele quer nos tornar pessoas grandiosas também, como Ele. Então Ele nos prepara. Por isso é que eu falo que depois desse isolamento, o mundo vai ser um mundo diferente, onde os servos do Senhor têm que estar preparados. E a visão dele para esse mundo que vai vir pós-isolamento tem que ser a visão de Deus. Não a visão de murmuração, nada disso, mas uma visão que tem algo a ser feito e que Deus nos colocou nesse mundo para que nós possamos fazer. E com relação aos nossos filhos, nós temos que realmente prepará-los para que eles saiam, né? A gente tem que preparar os nossos filhos para o futuro, para que eles saiam e sejam como o Senhor quer, né? Lá no Salmo 127 vai falar sobre isso, né? Quanto aos nossos filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do seu ventre e presente de Deus, né? Como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da sua juventude. E assim, quando a gente fala esse versículo, são como flechas na mão do guerreiro, ao mesmo tempo que é difícil a gente liberar o filho, a gente tem no coração que é preciso liberar o filho. E quando a gente libera com a certeza de que Deus vai estar junto com ele e que o que a gente colocou no coração dele foi pautado na palavra de Deus, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Porque nós temos vivido esse momento, porque o nosso filho mais velho, o Iago, hoje ele mora sozinho. Hoje ele consegue se cuidar sozinho. Ele consegue não se contaminar em uma universidade onde os padrões são outros. Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Que é como flecha realmente. Depois que você lança, não tem como mais voltar. Não tem como, ele começa a caminhar sozinho, ele começa a ter seus próprios pensamentos, mas os pensamentos dele vão de acordo com aquilo que foi ensinado, com aquilo que foi incutido no coração dele, tá? Então, a gente tem tido essa possibilidade de poder compartilhar com vocês essa palavra maravilhosa, tá bom? A gente vai, nesse momento, né, vai estar orando, agradecendo pela oportunidade que a gente teve de
conversar com vocês, de poder falar um pouquinho mais de família. Gostei de estar fazendo esse vídeo. A gente estava um pouco nervoso, porque é a coisa nova na nossa vida, né? Mas é bacana, acredito eu, peço que esse vídeo, essa transmissão abençoe a vida de vocês. E eu queria agradecer pela oportunidade, tá, Eliane, de estar fazendo esse vídeo. Agradeço muito a sua família, a família Barcelos. A gente vai estar orando por vocês e que Deus abençoe vocês grandiosamente, porque o trabalho que vocês têm feito através do poder de Deus, né, da utilização como ferramenta na vida de vocês, na vida de outras pessoas, tem sido muito grande. E aí, se o inimigo ele achou que fosse ganhar mais uma com esse isolamento, ele mais uma vez foi frustrado, porque o povo de Deus ele se reinventa com a dificuldade. A confirmação disso é esse vídeo, onde nós estamos utilizando para poder chegar até vocês aí. Isso é povo de Deus e nós agradecemos por isso. Vou pedir a André para estar orando pela vida de vocês, pela vida dos líderes da igreja e que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada por essa palavra abençoadora que foi de encontro aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque podemos aprender um pouco mais de Ti. Pai, eu quero colocar agora em Suas mãos, Senhor, a liderança da nossa igreja, a pastora Leila, a sua família, o seu esposo, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar protegendo e cuidando. Pai, em nome de Jesus também nós colocamos todos os outros pastores em Suas mãos, verdade, em especial a Eliane, o pastor Paulinho, toda a sua família. Continue abençoando, continue usando esse casal, Senhor, como ferramenta que o Senhor tem usado. Obrigada por tudo, obrigada por cada pessoa que está ouvindo essa família. Que vocês possam sentir a cada dia, cada vez mais, o poder de Deus sobre a vida de vocês, sobre a vida dos filhos de vocês. Muito obrigada por tudo, Deus. Nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau. Tchau.
que a sombra do Onipotente esteja sobre ti, sobre sua casa e sua família, para te guardar das setas